Boa noite. Vamos iniciar então mais uma aula. Vamos conversar hoje, discutir alguns temas dos nossos assuntos que ficaram nos slides da semana passada sobre fundamentos de marketing. Em primeiro lugar, eu quero ouvir vocês ou que vocês se manifestem através do chat, mas seria bom que eu ouvisse também vocês para não ficar só eu falando, né? Depois a gente tem bastante coisa, a gente fica falando demais. Vocês leram os slides? Conseguiram ver o objetivo da gente começar a discutir sobre marketing, conceitos? O que vocês acharam dessa parte inicial? Quem já tinha alguma ideia ou algum conhecimento anterior, o que achou? Quem não tinha nenhum? Queria ouvir um pouquinho vocês para a gente começar a conversar sobre os temas. Podem se manifestar, quem quiser já abre ali o áudio. Boa noite, professora. Boa noite, tudo Tudo. bom, Felipe? Eu ia dizer que é basicamente a mesma coisa que eu lembro do ano passado, já que eu já tinha começado a disciplina. Mas Isso. eu não sei se eu tenho nenhuma opinião muito forte com relação ao marketing, no momento, pelo menos. Mas eu acredito que vai ser interessante a disciplina. Beleza. O conteúdo é o mesmo, pessoal, para quem iniciou no semestre passado, no ano passado, né, no primeiro do ano passado, e que ficou aguardando o suplementar, ou até mesmo, né, que era a nossa expectativa de possibilidade de fazer presencialmente, é o mesmo conteúdo, os slides são os mesmos, então a gente está naquela partezinha inicial, os conteúdos são os mesmos. O que a gente colocou lá no início, como eu disse para vocês, meu objetivo é que vocês leiam e que a gente possa discutir. Então, eu não vou ficar aqui passando os slides, em algumas situações até vou fazer aula mais expositiva com os slides, mas o nosso objetivo é que a gente possa conversar. Então, lá no início, bem no comecinho, a gente fala um pouco dessa contextualização do marketing para que todos entendam o que é o conceito de marketing. Na aula passada, eu já tinha comentado que muitas vezes as pessoas vêm para estudar marketing em qualquer um dos cursos ou até em outros tipos de cursos e fica imaginando que vai estudar tudo sobre propaganda. Porque há uma confusão muito grande, popular, de que marketing é sinônimo de propaganda. E quando nós vamos estudar o marketing, nós descobrimos que a propaganda é apenas uma parte ou um elemento dentro de um dos principais pontos do marketing, ou, como depois a gente vai falar, o mix de marketing, ou os 4Ps de marketing, que são as principais áreas que se estuda dentro do marketing. Então, toda vez que a gente está pensando num produto ou serviço para a venda dele, para a aquisição dele por algum público específico, nós estamos pensando em marketing. E onde que surge tudo isso? Surge bem antes daquela parte que a gente imagina que é o visível, que é a própria propaganda, a divulgação e a venda. Ou seja, onde é que tudo começa? Eu quero destacar para o conceito de marketing alguns elementos, alguns fundamentos ali de temas que vocês têm que pensar na hora de organizar o conceito para vocês. Eu não gosto, pessoal, dessa ideia da gente trabalhar um conceito e tentar fazer com que aquele conceito seja decorado, né? Então, não é esse o objetivo. O objetivo é que todo mundo consiga entender. Então, vamos partir lá do começo, para que a gente possa ter esses entendimentos de marketing. Quando vocês partiram para aquela parte, aquela etapa ali do conteúdo onde tem mais algumas descrições, vocês viram que tem alguns temas ou termos que são bastante usados e que nós precisamos esclarecer no início do conteúdo. E aí vai aparecer uma palavra bem básica falando sobre necessidades. O que são necessidades? Como que a gente descobre e consegue pensar nessas necessidades para o marketing?
Aí é que vem uma das grandes interpretações de que o marketing está muito antes do que o que a gente enxerga lá em propaganda, ou vendas, ou comunicação. O marketing está sendo um apoio, ele é a área da administração, a área da gestão, então por isso que ele é um processo, ele tem etapas, que investiga a partir das necessidades das pessoas. Vocês vão pensar assim, quem criou esse Meet aqui que a gente está usando, o BBB que a gente usou semana passada, que ainda está travando, então hoje eu já fui fazer aula direto aqui para o encontro no Meet, pensou em várias coisas relacionadas com uma necessidade. Pergunto para vocês, vocês estavam usando o Meet antes de 2020 para aula? Tinha alguma aula pelo Meet? Não, né? Eu, como professora, não usava. E a gente não tinha nem sequer reunião online. A gente tinha tudo presencialmente. Se as reuniões fossem uma num prédio, outra no outro, a gente saía correndo de um e ia direto no outro para poder cumprir com as nossas atividades. Então, se vocês pararem para pensar, a necessidade e a necessidade de tudo que envolve, a gente está falando aqui de um produto que é um apoio para um serviço. Vocês não estão recebendo um produto tangível, vocês estão recebendo algo intangível. O que vocês estão buscando é conhecimento. Não interessa se é pelo Meet, se é por folha de caderno, se vocês têm um monte de livro. O que interessa é aquilo que vocês vão levar da educação, que é a prestação de serviço que a gente faz. Então, essa prestação de serviço, ela precisou de um suporte diferente em razão de novas necessidades. E só essa nova necessidade, em termos de pandemia, de isolamento social, distanciamento, que a gente viveu e continua vivendo de 2020 para cá, nós já notamos que as necessidades elas são muitas e que muitas coisas estão mudando. Estou dando aqui só um exemplo. Mas se a gente parar para pensar, o que os autores falam sobre isso? Por que eu coloquei lá uma entrevista, um artigo do Kotler? Porque o Kotler é um dos autores mais famosos e mais conhecido, mais lido na área do marketing. E ele fala o seguinte, as necessidades elas já existem, só que muitas vezes elas são necessidades que não aparecem, são necessidades que ainda não apareceram. Peguem um exemplo de uma família que tem filho e de uma família que não tem filho. Quais são as diferenças em relação às necessidades? Muita coisa. Por quê? Porque aquilo que a pessoa compra, aquilo que ela adquire, como que ela organiza a sua vida, está diretamente relacionado às suas necessidades. E essas necessidades, elas são diferentes de ser humano para ser humano. Algumas pessoas têm necessidades, e daí vocês podem lembrar, acredito que já tenham visto na área de gestão de pessoas, ou até mesmo na introdução à administração, que, por exemplo, lá na pirâmide de Maslow, que é um exemplo, para quem não conhece, procura depois, pirâmide de Maslow, hierarquia das necessidades, ele fala o seguinte, existem níveis de necessidades, e essas necessidades vão sendo atendidas. Na teoria dele, a partir do momento que a gente satisfaz um nível de necessidade, a gente parte para o outro. Então, tem necessidades que são super básicas. O que está faltando? O que está tendo mais campanha hoje em dia por causa da pandemia, por causa do aumento do desemprego? Alimentação, né, pessoal? Vocês estão vendo, né? Todas as reportagens, tem vários sites, tem várias campanhas, doar para quem, como ajudar, porque as pessoas estão precisando daquilo que é mais básico. Então, vocês imaginem, vocês certamente acordaram hoje, vocês acenderam a luz, vocês estavam num local seguro, mais ainda, né? Vocês estão fazendo aula da casa de vocês, de um local que vocês não precisaram se deslocar, fosse na universidade, vocês teriam se deslocado até lá. E são necessidades que estão acontecendo agora. E todo mundo pensa, eu almocei, eu vou jantar, alguns já comeram alguma coisa antes aqui da aula, outros estão esperando para depois, mas a gente tem as necessidades básicas, casa, lar, segurança. Muitas pessoas estão sem isso que é básico. E tudo isso que acontece dentro desse mercado maior tem que ter uma área de estudo para pensar nisso. Então vamos olhar assim, por que as necessidades são diferentes de família para família, porque as pessoas vivem diferenças e essas diferenças elas são sentidas através de um mercado que produz e nós estamos aqui na outra ponta sendo o mercado que
consome. Então, o Kotler fala muito sobre isso. O marketing, ele trabalha com a identificação das necessidades e desejos. E aí é legal, porque a gente começa a pensar nessa questão do desejo e perguntam muito sobre como criar, como desenvolver, e uma certa vez até falaram numa entrevista para o Kotler, o senhor acha que como que se criam as necessidades e os desejos? E ele falou algo bem interessante, as necessidades elas não se criam, as necessidades elas já existem, muitas vezes elas estão latentes e elas vão se transformando, e elas se transformam de acordo com a sociedade. O que a gente consegue fazer com estímulos externos, com estímulos da parte específica de promoção dentro do marketing, que daí entra vendas, promoção de vendas, propaganda, toda essa parte visual é despertar o desejo. É o exemplo que a gente tem. Qual é o notebook, qual é o computador que você está assistindo a aula? É o computador que satisfaz as suas necessidades? É aquele que é mais básico ou é aquele que é super? Quanto custa o super? Custa muito mais do que aquele que é básico. Então, por que tem essas diferenças? Exatamente porque nós temos público consumidor. E aí a gente vai pensar, vocês já viram as últimas estatísticas de quanto que aumentou a venda de produtos eletrônicos desde março do ano passado? É um aumento enorme. Eu já li algumas reportagens com 700% de aumento. O quanto as empresas começaram a pensar em novos acessórios. Hoje estão chamando bastante esses acessórios para comunicação em casa. E é verdade, a primeira vez que eu fui fazer uma live ano passado, vocês tinham que ver, era bem engraçado, assim, mas eu fiquei testando como botar o celular de pé. O celular tinha que ficar carregando, porque tinha medo, né, de perder a bateria no meio da live. A gente foi fazer uma live no Instagram e eu não tinha um tripé para colocar o meu celular, e eu precisava ficar com o celular numa posição que ficasse legal, que aparecesse, botei, né, em que lugar aqui ia fazer com o fundo e tal. E eu fiz uma gambiarra, que muitos de vocês já devem ter feito, já devem ter usado em algum lugar. Tu bota um livro, daí tu bota outro negocinho atrás, a gente tinha um tripé da máquina fotográfica, encostou ali, e a gente foi testando, aquilo ali foi algo, né? E hoje tem 1000 equipamentos para fazer isso. E a necessidade, entendam, ela já existia. É assim como acontece com a conexão, com a própria internet, com o plano da internet que vocês estão tendo. O nosso plano aqui não suportava. Agora é um momento que estou eu e o meu marido dando aula na mesma hora. Então, nós estamos muitas vezes trabalhando ao mesmo tempo. E eu tenho uma colega que esses dias ela comentou que eles estavam os 4 em casa, porque ela e mais as 2 filhas, os 4 estavam conectados ao mesmo tempo, as 2 filhas tendo aula e os 2 dando aula na universidade, né? Dando aula para as turmas da universidade, todos eles trabalhando em casa. E aí a gente começa a pensar que as necessidades realmente vão surgindo. Mas o que desperta o desejo? O desejo ele está diretamente relacionado com aquele algo mais que a gente pode colocar no produto ou serviço. Muitas vezes a gente vai sair de casa pronto para comprar um produto X. E a gente não tem muita ideia de quanto que aquele produto custa, não conhece muitos modelos. E a partir do momento que a gente olha, que a gente consegue ver, e antes a gente fazia mais, né, fora de casa, hoje a gente faz todas as pesquisas, buscas pela internet, o comércio online cresceu bastante, para que a gente possa ver, peraí, mas tem um mais caro, tem um mais barato. Tem um que é assim, tem outro que é de outro jeito. E isso faz a gente nortear o conceito do marketing, que é entender, trabalhar com necessidades e desejos, para que elas possam ser atendidas, para que elas sejam entregues a partir de um valor, e valor a gente vai falar depois na parte de preço, que tem uma diferença bem grande em relação ao valor percebido e o próprio preço. Então, não é a mesma coisa, mas a gente sempre está balizando na nossa cabeça que aquilo que custa mais caro tem que ter uma qualidade maior, é a questão da percepção, eu não pagaria algo muito mais do que aquilo que eu imagino se eu não soubesse que o meu, né, a minha vantagem ou que o meu benefício fosse muito maior. Então, isso faz com que a gente consiga entender. Acham que entenderam ali aquela partezinha que fala, então, das necessidades e dos desejos?
que vocês acham? Sim, vocês leram ali no conceito, aquela partezinha inicial que falava sobre isso. E à medida que a sociedade muda, a sociedade vai se transformando. Então, é por isso que a gente pega um histórico, por exemplo, vamos pegar aqui Brasil, 1970, pega o Brasil, coloca ali 20 anos à frente, 1990, e a gente vai trabalhando as mudanças das gerações, e essas gerações vão indo. Se vocês me perguntarem o que vai acontecer daqui 10 anos, não sei, até porque o ano passado ninguém previa pandemia, ninguém previa que ia acontecer um período tão grande que as pessoas estariam distanciadas, que vários negócios teriam desaparecido e que milhões de outros teriam surgido. A gente não tem essa bola de cristal, infelizmente, para saber, mas o mercado continuou acontecendo. Hoje tem incentivo muito mais, né, para comprar moto do que para comprar carro. E a gente olha assim, o que está acontecendo hoje nas ruas? Eu acabei de chegar do campus, eu cheguei aqui faltando 1 minuto para 7 no trânsito. É um absurdo a quantidade de moto. E tem que ter incentivo para as pessoas comprarem moto, porque tem muitas pessoas que transformaram a sua profissão, a sua função, naquilo que elas puderam encontrar uma condição dentro do mercado. É gente que está trabalhando com teleentrega, que trabalha com entrega, que trabalha de moto. E isso a gente começa a notar que muda em relação. O que essas pessoas estão buscando? Elas estão buscando as necessidades básicas. Muitas delas não estão pensando em algo mais, elas estão pensando em comer, viver, manter o aluguel. Por que muitas empresas fecharam? Por que a gente está vendo vazio em algumas salas de shopping? O que vocês acham? Será que isso realmente transformou? Esses dias eu estava lendo uma reportagem, eu não lembro em números, mas uma porcentagem aqui do Rio Grande do Sul de lojas que fecharam em shopping. Todos vocês imaginam, o aluguel do shopping é caro, né? E muitos shoppings tiveram que ficar fechados por um tempo. E depois houve a redução, as pessoas não estão saindo como elas saíam antes. Então é um custo muito grande. E o marketing, ele trabalha com tudo isso. Com todas essas mudanças, a gente tem que trabalhar numa das nossas unidades com o comportamento do consumidor. Por que a gente tem que entender de comportamento do consumidor? Porque nós trabalhamos e buscamos toda aquela satisfação da necessidade, desejo, com as pessoas. Então, a gente tem que entender o que as pessoas querem, entender o que as pessoas buscam. E isso que é uma parte legal da gente ver que essas transformações, elas vão mudando. Lá, os nossos pais, talvez os de vocês já sim, mas os meus, por exemplo, eles não tiveram uma geração com tanto conforto dentro de casa, né? Conforto é a gente imaginar, ai que legal, tem uma máquina de lavar roupa, eu tenho uma máquina de secar roupa, se chover não vai me dar tanto problema, eu não tenho mais 10 filhos dentro de casa, mas as pessoas tinham essa sociedade, né? Tinham essa rotina e trabalhavam e cumpriam as suas funções com necessidades que elas existem até hoje, mas que elas são sanadas de forma diferente. Hoje nós queremos a máquina de lavar roupa. Esses dias eu estava conversando com uma aluna que ela foi alugar um apartamento já mobiliado, que é uma outra mudança, né? Que o mercado foi se adaptando cada vez mais, já ter coisas dentro dos apartamentos, as pessoas quererem mais conforto e não precisar estar carregando tanta mudança. E ela comentou sobre isso, só faltava a máquina de lavar roupa. Daí o pai e a mãe concordaram que o investimento ia ser na máquina de lavar roupa, porque ela já alugou um apartamento que tinha geladeira, que tinha fogão, que seriam os eletrodomésticos que onde eles teriam que despender maior parte de recursos. Então, uma máquina de lavar roupas era bem importante para que ela tivesse. Como que vocês olham esse mercado? Como que vocês olham essa questão das necessidades e desejos que vocês leram ali, alguns dos principais conceitos, e que vocês enxergam isso no dia a dia de vocês? Quero ouvi-los agora um pouquinho mais. Gente, abre o seu microfone e a gente vai discutir. Vamos lá. Sem vergonha, tá? Pode abrir a câmera, pode estar no quarto. O negócio aqui, a gente tá numa mesa redonda um pouquinho diferente. Vocês devem ter visto, né, que o Meet agora permite mais pessoas aqui na tela, ele mudou um pouquinho a configuração nos últimos dias.
E é isso que a gente quer. Hoje de manhã eu estava fazendo uma aula, tinham 26 pessoas. A maioria estava com a câmera aberta, não deu nenhum problema, então vocês podem aparecer, podem mostrar como vocês estão. Quero que vocês falem um pouquinho, o que, que vocês enxergam em relação a isso, com esse mercado e com o que a gente está vivendo atualmente. Vão me dar um oi aqui, senão eu vou pensar que só tem as carinhas que todo mundo foi fazer um lanche. E se foi a janta, não me convidar. Vai ter que ser depois da nossa janta. Vamos, pessoal. Quem se habilita? Boa noite, acho que vai ter que ser eu de novo. Fala, Felipe. Uh, Na terceira, daí eu já digo, alguém que não seja o Felipe. Nada contra o Felipe, mas o Felipe está hoje feliz da vida. não, o que eu ia dizer é que a senhora tinha mencionado esse negócio do aumento de preço de eletrônicos, justamente por causa do aumento da demanda. E eu me incluo já nessa estatística, porque do ano passado para esse, um dos motivos que eu não podia acompanhar as disciplinas no ano passado é que o meu computador antigo não dava conta. E daí eu tive que comprar um novo, só que isso numa época em que estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Agora, o que dá para notar é que, com relação a. Não sei se era bem esse o ponto, mas com relação, por exemplo, agora ter aulas à distância, é conveniente pela facilidade de acesso, mas inconveniente porque exige mais disciplina. E isso também se reflete, por exemplo, mesmo na vida profissional, que agora, por exemplo, eu tenho o meu estágio, que eu ainda estou fazendo, só que o meu estágio eu estou fazendo todo ele à distância também. É outro motivo por que eu precisei de um computador novo. Claro. E também é aquela coisa, eu não consigo mais... Eu lembro que uma das coisas que eu gostava antes era o contato que eu tinha com os meus colegas, quando eu trabalhava. E agora é só pelo WhatsApp o contato que eu tenho com eles. Então é uma coisa que a gente sente um pouco de falta. Muito. Concordo, Felipe, bastante. É uma diferença, e daí a gente vai falar assim, as nossas necessidades mudaram. Tudo que a gente está fazendo agora é um pouco mais adaptado. A questão da organização, a gente fala sempre, né? A organização do tempo, ela se torna imprescindível. Muitas pessoas que passaram a ter o seu trabalho também em home office precisaram ter uma disciplina muito grande, porque fica muito mais fácil de tu confundir o empresarial com o familiar, porque está todo mundo em casa. Alguém até comentou na aula passada, né? Porque a gente tem quando abre o microfone e escuta latido de cachorro, às vezes tem que sair correndo para resolver um negócio com a criança. E é assim, porque nem todas as pessoas conseguem ter o seu escritório organizadinho, fechadinho, e que tu vai conseguir se concentrar naquele momento. E isso levou a uma necessidade de várias outras coisas. Até recebi está tendo uma pesquisa bem interessante que é sobre os trabalhadores domésticos no período da pandemia. E é mais uma pesquisa que tem ali na universidade. E eu acho bem interessante isso, porque teve os dois lados, né? Teve o lado de que primeiro as pessoas muitas vezes dispensaram aquelas pessoas que auxiliavam em casa, e depois passaram a ter mais necessidade dessas pessoas em função de que quem tem criança, que daí não tinha escola, não tinha onde deixar o filho. Então, tudo isso é uma mudança muito grande no que nós pensamos em relação a necessidades e desejos. E o mercado ele está aberto para isso. É só a gente pegar o exemplo das máscaras, né? As máscaras se tornaram um produto extremamente diferenciado, um produto com diversas características e que a maioria das pessoas passou a desenvolver de maneira simples,
né, de maneira artesanal, na sua casa, muitas pessoas que costuravam há muito tempo até nem pensavam em fazer algum produto para venda, né, até faziam muitas coisas mais para casa ou outros tipos de artesanato, e virou um grande comércio mesmo, porque hoje onde vocês forem, vocês vão encontrar gente que está vendendo de artesanato as máscaras, e isso foi para o grande comércio, para as grandes redes, criando as marcas com marca, criando, né, máscaras com grife, como a gente diz, né, com aquele valor agregado da marca, para poder colocar o seu diferencial, e isso foi uma mudança muito grande. O que a gente nota é que nós vamos ter também a base do marketing, ela não vai mudar. Tá? Isso é exatamente o que o Kotler falou naquela entrevista. Não tem uma mudança. A mudança do digital, ela já estava acontecendo. Ela já tinha acontecido. É aquele quadro que eu coloquei para vocês que mostra a evolução do marketing, chega até o marketing 4.0, tem toda a mudança, né, do que as pessoas buscam. Que as pessoas buscam algo muito diferente, as pessoas hoje buscam experiência. Só que muito daquilo que era experiência para um momento onde se podia estar junto, eu, por exemplo, eu conheço várias pessoas que trabalham na área de turismo e foi uma área extremamente atingida nesse período. Se vocês olharem, as pessoas, quando recomeçar, e que muitas coisas, né, já estão recomeçando, graças a Deus, em muitos países, em muitos locais que já é permitido o turismo, mas quando, digamos, tudo voltar ao normal, talvez algumas coisas sejam diferentes, porque a sociedade mudou nesse período. Ela mudou completamente, mudou a sua forma de enxergar, mudou a sua forma de receber um produto, de pensar como que aquele produto é importante para o seu dia a dia. Eu acho que essa base, ela não vai mudar os conceitos iniciais, nem das relações humanas, nem do marketing, nem da produção, mas a gente vai passar a enxergar algo diferente. Por isso que quando a gente olha para o conceito, a gente vai ver que o conceito não vai mudar. E tudo que se fala no marketing gira em torno de 4 elementos básicos, que são as 4, dependendo do autor, eles chamam 4 funções básicas, 4 elementos do mix de marketing, que são produto, preço, promoção e praça. Isso traduzindo, por que a gente chama os 4 P's em português? Traduzindo do inglês que as palavras iniciavam com P. Mas no Brasil tem várias outras formas da gente poder falar, por exemplo, P de praça, tem vários livros que já trazem como distribuição, então já não é mais uma tradução só, a logística entra ali, que é algo bem mais novo do que o conceito inicial dos 4 P's, mas a gente pensar, isso não vai mudar. Então, quando a gente fala produto, a gente está falando de produto, tanto tangível quanto intangível, tá? Produto ou serviço. E aí a gente começa a perguntar, onde começa o produto ou o serviço? Na necessidade e no desejo. Só se criam aquelas coisas que realmente são necessárias e são importantes para alguém. Por que hoje não se fabrica mais máquina de escrever? Tu pode até fazer, né, uma restauração, a gente tem uma aqui em casa, de estimação, pode até funcionar, mas por que não se fabrica mais? Porque ela deixou de ser necessária. Porque a evolução tecnológica levou ao que a gente chama de obsolescência de alguns produtos ou serviços. É a mesma coisa que a máquina com filme. Para poder fazer a máquina fotográfica funcionar com filme, tem que ter o filme. E daí, se ninguém mais produziu o filme, não adianta mais eu ter a máquina fotográfica daquele modelo. E vocês vão pensar assim, ó, quantas reinvenções de empresas que não faliram, que não deixaram de existir porque faziam um produto que teve uma mudança. Então, essa evolução, ela é interessantíssima, porque antes a gente focava muito na venda. Com a era do marketing, a gente passou a focar diretamente na necessidade e no mercado. Não é produzir para vender, e sim entender o que o mercado quer e colocar aquilo ali à venda. Não adianta fazer uma empresa que só vai produzir camiseta branca se eu tenho uma grande parte dos meus consumidores que não vai comprar sendo branca.
Vocês já devem ter lido aquela história do Ford modelo T, 1929. Se não leram, procurem depois na internet. Mas o Henry Ford, que foi um dos grandes, né, nomes da nossa administração, ele falava o seguinte na produção daqueles carros: eu faço carro de qualquer cor, desde que sejam pretos. E ele tinha uma explicação do porquê fazer o preto. Né? Era a cor da tinta mais disponível, que secava mais rápido, que ficava mais nítido, né? E assim a pintura ficava mais com menos demão, vamos dizer, né? Para o básico, para a gente entender, ela ficava mais homogênea. E ele decidiu que aqueles modelos eram pretos e todas as linhas de produção. Imagina o cara que criou a primeira linha de produção de automóvel no mundo. Ele colocou toda aquela linha de produção que todo o tempo que as pessoas levavam antes para fazer um produto, ele começou a fazer vários produtos em série, né? Essa é a grande sacada do trabalho dele e de ter criado um conceito dentro da administração que muitos chamam de Fordismo, até chegar numa linha de produção de carros, mas os carros eram todos iguais. Só que hoje eu não quero comprar o carro igual, eu quero comprar o carro diferente. Então, o carro que eu compro, ele tem que ter algo diferente. Então, tem várias coisas que eu posso escolher no carro que vão fazer o chamado personalizado, né? Por que ele vai ser personalizado? Por que tem gente que gosta de comprar um apartamento no prédio que dá possibilidade de ou ser a cozinha integrada ou ser a cozinha com uma parede? E eu estou falando só da cozinha, mas tem prédios que dão liberdade de várias outras coisas, né? Que o cara compra um apartamento, começa a quebrar a parede porque é permitido, ele não pode quebrar aquela parede que vai acabar com a sustentação da construção. Por que estão vendendo o apartamento sem nenhum tipo de piso, revestimento? Para personalizar. O que o cliente quer hoje? Ele quer personalização. Vocês já viram que no período de isolamento social, o quanto as pessoas valorizavam pequenas coisas? O que são pequenas coisas? Receber a nossa teleentrega com o nome da gente e uma mensagem. Tenha um bom lanche. Fabiana, aprecie e volte a comprar conosco. O cara lá viu que não tinha cadastro, foi a primeira vez que eu estava comprando, já me cadastrou lá, que eu comprei o hambúrguer X, entendeu? Por que isso foi valorizado? Isso sempre se pôde fazer. Mas num período onde as pessoas estavam se sentindo muito sozinhas, isso era algo muito legal de tu ver. Que bom, vou receber algo personalizado. Então, várias coisas que nós chamamos hoje do novo marketing, que estão indo para essa interpretação da evolução do marketing, que não é só vendas, que agrega valor, que entrega valor para o cliente e que faz com que o cliente viva experiências, tudo isso está sendo colocado dentro dessa balança, que é uma balança de uma relação de confiança maior entre empresa e consumidor e, ao mesmo tempo, uma relação que transforme essa fidelidade num próprio encantamento. O pessoal já fala assim, a era da fidelidade já foi. Ser fiel é uma coisa muito simples, comprar sempre na mesma empresa ou, né, sempre o mesmo produto ou serviço. Mas a gente quer surpreender, a gente quer dizer o quanto você é importante. E eu acho, na minha opinião, que esse período de pandemia, ele trouxe uma valorização muito mais individual, que as pessoas estavam perdendo. Por mais que a gente soubesse que isso era muito valorizado, mas as coisas estavam muito parecidas, né? Entrega de produtos e serviços sempre iguais para todo mundo, dentro daquilo que a pessoa queria, mas sem fazer aquele algo mais. E esse algo mais, ele faz parte do marketing, ele pode fazer parte de diversas ações de marketing. E que precisou, muitas vezes, um isolamento social, uma mudança de vida, né, de estilo de vida. Hoje, se a gente for analisar, quando eu chegar lá nessa parte com vocês, comportamento do consumidor, vocês vão ver que a gente vai bater muito mais na tecla do comportamento do consumidor digital. Porque é a nossa vida. A gente não saiu para comprar sapato. A gente não saiu para comprar roupa de festa.
Estava vendo esses dias, né, uma reportagem, uma empresa de uma senhora que era familiar, que ela trabalhava com roupa de festa, se transformou em produtos completamente diferentes, porque o mercado de festa dela parou e está simplesmente há mais de um ano parado. Vocês já pensaram o que é não vender nenhum vestido de festa? Aqui em Santa Maria não ter as festas de formatura, não ter aquele glamour das festas de casamento, e é essa a realidade que a gente está vivendo. Então, uma mudança muito grande. Quem é que poderia me dar um exemplo que viveu nesse período, que acha que está relacionado com essa mudança de enxergar o cliente mais individual, fazer personalizado, ou que no seu trabalho, podem falar de experiências de vocês, se alguém tem experiência do trabalho, alguma coisa assim, ou como cliente mesmo. Mais uma rodada para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Boa noite, professora. Eu vou participar agora nesse momento. Oi, Pamela, participe. Na empresa onde eu trabalho, do ano passado para cá, algumas mudanças aconteceram de forma bem rápidas e intensas, e com certeza totalmente reflexo da pandemia. Como a senhora disse, não que estas coisas já não estivessem acontecendo, mas foram aceleradas. Por exemplo, no meu setor, ninguém mais tem PC de mesa, todo mundo tem Note para poder fazer com mais tranquilidade, conforto, enfim, agilidade o seu home office. Então, no momento que a gente precisa fazer home office, coloca o Note embaixo do braço e vai para casa. A gente também trabalha com duas telas, o Note e mais uma tela, que também foi acrescentado. E devido à questão de pandemia e esse uso bastante da tecnologia, agora a gente atende nossos colaboradores através de um portal. Dificilmente agora a gente recebe ligação telefônica. A gente tem um portal onde os funcionários entram lá no site, os colaboradores entram lá e eles abrem chamado. E a gente responde eles através do chamado. E vocês tu sentiu que houve assim um treinamento, houve uma preparação, ou teve que ser assim meio que foi surgindo a necessidade, foi mudando, foi adaptando? Como é que foi essa adaptação para vocês? A gente conseguiu fazer treinamento e preparar tanto os colaboradores quanto nós, assim. A gente conseguiu fazer essa transição o mais tranquila possível. Ótimo, perfeito. E são coisas que vão acontecer e isso muda a relação com o cliente, né? É a mesma coisa que a gente comenta da agenda física, né? Que muitas pessoas passaram a trabalhar em casa e cuidar da agenda, por exemplo, de médico, de dentista, em casa, sem precisar estar no local fixo e, ao mesmo tempo, fazendo contato com os clientes, né? Os seus clientes, seus pacientes, que antes a gente ficava sempre, né? Por telefone, chamado. Hoje a gente vê assim, tá todo mundo com WhatsApp, com outros meios mais rápidos, que não precisa mais tu estar no telefone. A gente até acha estranho. Esses dias, numa situação X, uma pessoa ligou, ficou tentando ligar, e o que eu faço imediatamente? Eu olho para ver se ela me mandou uma mensagem, né? Porque, né, se eu não atendi, eu não pude atender naquele momento. E tentou duas vezes. E daí eu olhei assim, e eu fiquei tão chateada, né? Que eu disse assim, mas que saco. A pessoa tentou duas vezes me ligar, né? Pessoa conhecida, né? Um colega precisava de uma informação. Mas por que não me mandou um WhatsApp me dizendo que queria? Porque é tão mais rápido e até para a gente ter. Hoje a gente tem vergonha, né? Não sei se vocês passam por isso, mas eu tenho vergonha. Não fico ligando para as pessoas. Eu mando, oi, tudo bem? Você pode falar agora? Sim, as pessoas até. A gente até prefere não falar no telefone, né? Prefere digitar alguma coisa assim do que ficar ligando, enfim. Porque tu nunca sabe, né, o horário, o que a pessoa está fazendo, se ela está em casa, se ela está no trânsito, se ela está com o filho, é uma mudança e que a gente nota que a gente passou a pensar muito mais em relação a isso. Vamos analisar também, obrigada, Pamela, muito legal a tua participação. Vamos analisar também tudo isso que mudou em relação às mídias e a mudança, o uso das redes sociais, o quanto as empresas começaram a divulgar. Não sei se aconteceu com vocês,
mas muitas empresas que fecharam na pandemia, fecharam temporariamente, elas passaram a usar outros meios também, tanto para fazer a sua promoção, quanto para a própria técnica de vendas mesmo, continuar as vendas, e de uma maneira que auxiliava os vendedores. Por exemplo, receber mensagens de WhatsApp com código para que você comprasse na loja online e pudesse gerar a venda para a loja, por exemplo, do shopping aqui de Santa Maria. Eu recebi vários desse tipo e foi assim uma tendência que eles conseguiram para não demitir uma gama tão grande de vendedores que não estavam recebendo as pessoas presencialmente, porque as pessoas, mesmo quando reabriu o shopping, com horário reduzido, a mesma coisa o comércio de rua, as pessoas não estavam saindo para a rua, e muitas não estão, né? Não tem mais aquele mesmo meio. O quanto as empresas se adaptaram a procurar o cliente, eu vou levar a novidade na tua casa. Teve uma loja que no contato dela ainda explicou, todas as roupas são higienizadas, podemos levar no seu endereço, pode ficar o tempo que quiser para experimentar. Isso já tinha loja que fazia, mas fazia dentro daquilo que era mais restrito. E a partir do momento que tinha a perspectiva de, infelizmente, perder cliente, de perder venda, de não encontrar mais condições de se manter no mercado, eles tiveram que fazer todas essas diferenças. É o mesmo que não tinha teleentrega, aquele que não tinha serviço, né, de delivery formal, né, que fazia lá de vez em quando, mas que teve que pensar numa estratégia para poder fazer com que isso acontecesse. E tudo isso que a gente está falando está relacionado com os fundamentos de marketing. Porque esse novo marketing, que não é tão novo e que não muda a ideia básica dos conceitos lá dos 4Ps, ele é um marketing que é um processo social que depende das pessoas e que é pensado desde o início, desde que a gente tem a ideia de uma necessidade, de um desejo, e que eu passo a pensar como que eu vou satisfazer isso. Como que eu posso criar um sistema melhor? É o que está acontecendo aqui conosco. A gente tem que usar a tecnologia, a gente tem que usar vários meios, talvez, né, investir no nosso computador, se eu for fazer a live, ter o suportezinho para colocar o celular, mas imaginar que toda a minha estrutura, ela vai ter um conforto. Você sabe o que mais eu ouvi os colegas nossos comentando? Compra de cadeira. Porque quase ninguém ficava o tempo que fica. Eu tenho colegas da parte administrativa, né, técnicos administrativos, que trabalham, por exemplo, lá no setor de licitações, eles ficavam no seu trabalho mais ou menos direto as suas 8 horas diárias sentados, né, porque o trabalho é direto no computador. E vários desses colegas comentaram que o primeiro problema que eles tiveram era problema de coluna, porque as cadeiras que tinham em casa não eram ergonômicas. Eu mesma, hoje eu não estou fazendo a aula no escritório, eu estou aqui na cadeira da sala de jantar, a minha cadeira daqui, ela não é ergonômica. Uma colega minha até brincou comigo, Fábio, eu vou à falência se eu tiver que comprar para minhas 2 filhas a mesma cadeira que eu tenho para mim e para o meu marido. Só que as gurias já estão me pedindo, mãe, a gente precisa de uma cadeira melhor. Então a gente quer uma cadeira melhor. Vai fazer uma aula, uma reunião numa cadeira diferente. É um período, mas e tu assistir 4 horas de aula? As crianças estão tendo, muitas das escolas estão tendo aula síncrona direto, com um intervalinho de 20 minutos, ali na frente do computador. Nós do noturno e nós da universidade, nós trabalhamos com uma adaptação, inclusive, de redução, mas nem sempre há redução para a educação infantil, eles têm muito a questão do cumprimento das horas do calendário, e é super cansativo, porque é bem diferente, por mais que a cadeira da aula seja ruim, né? Que a gente sabe que as cadeiras de sala de aula não são legais, mas essa cadeira que está em casa é para ficar na frente do computador. Então é diferente, eu não estou com o meu coleguinha aqui do lado, que eu dou aquele cutucãozinho, nós da noite, né? Passa a rodinha do chimarrão, vocês sabem, né? Pode passar a rodinha do chimarrão, pode sentar meio grudadinho no colega, desde que não incomode, mas é muito mais flexível a gente fazer dinâmicas
do que está todo mundo aqui, né? Ah, eu estou preso, ou se pelo menos algum de vocês está dando uma corridinha, uma movimentada, vocês estão tentando acompanhar a aula no momento que ela está acontecendo. Então, tudo isso leva a novas necessidades e novos desejos. Quem mais tem algum exemplo? Pode falar de exemplos de vocês, exemplos que vocês viram nesse período. Eu queria comentar, professora, que tipo, Diga, essa Carol. questão da cadeira é complicada para mim. Eu não tenho um espaço fixo para assistir às aulas. Eu estou tipo no momento na cozinha aqui, a mesa da cozinha é onde que eu estudo e é onde circula. E a cadeira da cozinha realmente não é adequada. Eu percebi que eu tenho, né, tido dores da coluna direto, porque depende da duração da aula também, né? Às vezes eu tento me alongar, é um pouco difícil. Às vezes eu vou para ou fico assistindo na cama, que também não é legal, né? Eu não comprei nenhuma cadeira porque eu não achei necessário no momento, mas quem fica 8 horas sentado é necessário até comprar uma mesa. Adequar a altura, né? Que é uma das dificuldades. Como que vai ficar o teu computador? Tem pessoas que estão trabalhando e elas estão trabalhando com interação de equipes, né? De grupos de trabalho, e ao mesmo tempo ela tem que estar vendo, né, se a imagem dela está boa, se tem uma mesa com a altura adequada. E os estudos de ergonomia, eles vão nos criticar direto, porque tipo o que a gente está fazendo aqui, muitos de vocês estão fazendo, não é ergonômico, né? Não está certo o local, a altura. E esse é o nosso novo normal, é a gente passar muito tempo na frente do computador. Isso tem as suas coisas positivas e suas coisas negativas. É claro que o investimento, muitas vezes, ele vai ser necessário para que isso possa acontecer. Olha o que eu vi de gente comprando mesinha e adaptando para colocar no canto do quarto, exatamente porque ficou assim, né? Não aguento mais, tem que sentar com o notebook no colo, daí eu fico encostada lá com, né, uma almofada e assim vai indo, né? Realmente, essa é uma mudança que nós vamos ter que pensar até quando a gente vai ficar dessa maneira e como que a gente vai conseguir melhorar também a parte da saúde, ela é bem importante. Vocês pensam, a gente está falando aqui de ergonomia, né? Que tem vários estudos e que tem um monte de coisa linda, maravilhosa, ergonômica. Quanto mais linda, mais maravilhosa e mais ergonômica, consequentemente vai ser mais cara, né? Tem cadeira aí de 5 mil para fora com tudo que vocês imaginarem. Mas quantas pessoas estão conseguindo acessar isso? Quantas pessoas estão conseguindo comprar e organizar o seu espaço em casa? Né? Não é uma porcentagem tão grande que consegue fazer essa adaptação, como a gente falou, às vezes botar ali uma mesinha no canto é uma adaptação já interessante. Outra coisa que a gente comenta é que para as empresas também houve uma mudança em relação a trabalhar ambiente de trabalho e a ter que trabalhar a adaptação para as casas das pessoas, né? Aquilo que vocês falaram em relação ao notebook, em relação à conexão da internet. Tem muitas empresas que estão subsidiando para que as pessoas possam ter um home office adequado, porque é algo que tu faz lá na tua empresa, tu compra uma mesa nova, tu coloca um bom ambiente de trabalho. O que a Pamela comentou é interessante, a gente fica com 2 telas, ó, teve que organizar aquela questão ali das 2 telas para poder facilitar o trabalho e gerar uma maior, né, quantidade ali de informações, certamente para ser em tempo real e não perder informações nesse período. Então, isso também é uma outra coisa que a gente fala de, ao mesmo tempo, a empresa gerar esse suporte. Porque a gente não está conseguindo separar muito, e eu gosto sempre de ressaltar isso, que a gente não está aqui conversando temas do marketing que não tenham relação, por exemplo, lá com produção, que não tenham relação com gestão de pessoas, porque o marketing nas organizações, ele ainda não está tão organizado. Pensem assim, a nossa grande realidade no Brasil são de pequenas e médias empresas. Essas pequenas e médias empresas, principalmente as pequenas, a maioria delas tem uma estrutura familiar. E essa, perdão, e essa estrutura familiar,
nem sempre dá condições de tu ter uma grande quantidade de pessoas e de profissionalização na empresa. Isso faz com que cada vez mais a gente pense em empresas menores e que não tem grandes departamentos. Então, vocês vão sair para encontrar o famoso departamento de marketing, a área de marketing em empresas maiores. Aí eu pergunto para vocês, tá, então isso é porque as pequenas não acham importante ou as pequenas não podem fazer? Não. O que eu gosto de destacar é que a gente tem que desmistificar aquilo que está relacionado com marketing. Tem lá um slide que eu quero que vocês apontem aí, quem estiver anotando, para vocês olharem depois, reverem com calma, que fala o seguinte: a gente pode falar do marketing como uma função, como um processo, e a gente também pode falar do marketing como uma filosofia. E quando se fala da filosofia do marketing, é conseguir colocar na cabeça das pessoas, por menor que seja a empresa, mais familiar que seja ali, ó, na esquina com o pai e o filho trabalhando, que é uma realidade empresarial que a gente tem no Brasil. E que esta realidade ali, ela possa pensar nos 4 elementos do marketing que a gente comentou aqui. Ou seja, se ele entender para quem ele vende, conhecer as necessidades das pessoas e buscar uma aproximação com esse cliente, que é tentar, né, entregar um maior valor possível com aquele produto ou serviço, o valor que é o valor percebido, é aquilo que eu olho e que eu consigo ver, não, mas isso aqui eu compro porque eu acredito, porque tem um valor, porque ele é importante. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ir até a Polifeira é um projeto de extensão lá do Politécnico, que funcionava antes dentro da universidade. Nós tínhamos 2 turnos de Polifeira, é uma feira de agricultores, que funcionava num dia da semana, que era de manhã nas terças, ali na frente da Biblioteca Central, e nas quintas de tarde no Planetário. Então, o maior público que comprava na Polifeira sempre foi o público da universidade. E dos arredores, os próximos, o pessoal de Camobi, todo mundo conhece a Polifeira. Houve a suspensão das atividades presenciais e precisou-se imaginar como que ficaria o futuro da Polifeira. A Polifeira, ela é uma feira com agricultores locais, eles passam por um edital de seleção, abre um edital e eles passam por uma seleção, porque eles têm que vender aquilo que eles têm. É um projeto onde o grande objetivo é a valorização dos produtores locais. É muito legal. E aí eu saio com um ramo lá, um maço de brócolis, de espinafre, que é uma coisa que eu compro seguido, que eu adoro. E eu digo assim, eu comprei na Polifeira por quê? Porque eu estou valorizando o trabalho deles. Eu conheço a maioria deles, a gente está levando o nosso projeto Zelo, que é um projeto que eu coordeno na extensão, para as terças ali na Polifeira, na Avenida Roraima, que hoje funciona ali, eles ficam das 7 até o meio-dia, e a gente valoriza o trabalho daquelas pessoas, porque conversando com eles, tem uma delas que diz assim, professora, hoje a geada, não sei o que, agora começou o frio, porque eu levantei hoje 4h05, porque eu tenho que estar já 5 horas carregando tudo para a caminhonete, e essa é a realidade deles. Então, se vocês olharem assim, não são só os grandes negócios, são os grandes empreendedores que geram esse valor. É isso que eu queria falar em relação de geração de valor. E todo mundo valoriza tanto o trabalho daquelas pessoas porque elas estão produzindo, estão vendendo aquilo que é lá da propriedade delas, que tem um trabalho todo para ser uma agricultura limpa. Eles não têm ainda todos os produtos orgânicos, mas é limpo, já é dentro de uma classificação sem agrotóxico, tem o acompanhamento dos alunos, tem grupos, né, com os professores. Então, é um trabalho muito legal. E vocês vão pensar assim, muitos produtos não têm embalagem, não tem nada assim, ó, que as pessoas pensariam do marketing. Não, o marketing é aquela coisa linda, maravilhosa, com a embalagem, tudo muito bem pensado. Não.
ele é um produto que ele gera valor. Eu, por exemplo, prefiro comprar dele do que comprar de um grande produtor, do que comprar de um outro, porque eu valorizo aquilo que eles trazem. Então, muita gente gosta de quê? De feira livre, de produto que é cultivado em casa, de quem tem horta, né, pequenininha e que pode fazer a sua venda. E a gente viu despertar na pandemia uma grande mesmo quantidade de pequenos negócios, de pequenos empreendedores. E eu gosto de falar isso no marketing, que é para todo mundo entender que se aonde eu trabalho, aonde eu faço estágio, ou aquelas empresas que eu tenho maior relacionamento, elas não têm mesmo uma estrutura de marketing, não têm um departamento formal, mas elas podem desenvolver a filosofia. Isso é uma das coisas que a gente destaca como essência e está dentro daquilo que eu falei na aula passada, vocês vão lembrar que eu disse assim, eu trabalho uma primeira aula, uma primeira visão, por isso que eu queria que vocês lessem antes, para fazer a famosa ideia de desmistificar o marketing. E as pessoas não pensarem mais no marketing como uma coisa grande, como uma coisa que não consegue fazer com pouco recurso, por exemplo. Se eu conhecer o meu consumidor, se eu buscar essa fidelização, se eu pensar em novas formas de atender, sempre olhando para a sua necessidade, para aquilo que ele busca, eu vou trabalhar essa essência do marketing. Vocês conseguem ver isso na prática? Vocês têm algum exemplo que vocês queiram dar de empresa do dia a dia ou de empresa pequena que vocês vivenciaram isso? Vamos ouvir mais um pouquinho da experiência de vocês. Vamos lá, não tenham vergonha, alguns já falaram. Eu vou pensar que todos vocês saíram para jantar e não me convidaram. Oi, prof. Oi. Tá me ouvindo, professor? Sim, estou ouvindo, pode falar. Não, fiquei ouvindo aí a senhora falar, e daí eu fiquei pensando, assim, sobre, tipo, como o marketing, ele reflete a intercambiabilidade das negociações entre as pessoas, né? Entre como o produtor, ele vai enxergar uma forma de sanar a necessidade das pessoas, de como ele vai enxergar essas necessidades que, pelo que eu entendi que a senhora falou, as necessidades são infinitas, né? As necessidades humanas, elas não têm limite porque a gente sempre vai criar uma coisa que vai gerar a necessidade de outra e outra e outra. E é por isso que a gente, como a senhora também citou, né? Que a humanidade, ela melhora seu status, né? Como a senhora mesmo falou, né? Hoje a gente tem muito mais conforto que nossos avós, e nossos avós tiveram muito mais conforto que as gerações passadas, e assim sucessivamente, né? E isso foi a criação e a solução das necessidades humanas que foi gerando isso, né? E também, daí fica também ali a linha tênue, assim, que eu acho que fica um pouco de dúvida, é onde que é a necessidade e o desejo, né? Qual que é a real diferença, né? Quando que a gente deseja? Porque o desejo, que segundo a senhora falou, ele pode ser instigado, né? Ele é criado, porque a gente pega um produto comoditizado, né? Como um celular, que é produzido por inúmeras empresas, mas empresas agregam valor ao criar um desejo, né? Ao tu desejar aquele celular específico, aquele aparelho específico, sendo que ele produz, né? Ele sana a tua necessidade como qualquer outro, né? E como criar esse desejo, né? E daí que nem a senhora falou também dos produtores pequenos, né? Como eles também despertam o desejo na pessoa de consumir um produto X, né? Claro, daí também se vende a necessidade, né, de se consumir um produto, né? É que nem eu tava pensando esses dias ali, que quem me dera, assim, pudesse dizer que todo mundo devesse comer comida de qualidade. Mas, infelizmente, em alguns lugares, a única comida que vai chegar vai ser a comida industrializada, né? E não tem como a gente pegar e proibir, não produza comida industrializada, porque essa comida faz mal. Não, mas
tu quer que o custo das coisas, elas tem um preço, né? Tudo tem um preço, né? E a senhora possivelmente vai pagar mais caro para consumir o produto da feira, né? Porque tem um valor trabalho aqui ali, tem um preço mais alto, né? Porque a pessoa focou mais ali, ela fez um produto menos industrializado, tudo isso, né? E daí eu acho que a intercambiabilidade ela só é possível em ambientes livres, né? Eu acho que a liberdade para a melhoria de produtos e a criação de novas coisas, de novas tecnologias, quanto mais liberdade no ambiente comercial, melhora esse marketing, digamos assim. Se eu entendi, eu acho que pode ser isso ou não? Isso pode ser, perfeito, entendeu bem. E essa linha que tu comentaste aí, uma linha tênue, realmente os próprios autores falam isso. Não temos onde conseguir separar exatamente onde que está a diferença ou onde que termina um e começa o outro. Por isso que sempre que nós olharmos individualmente, os produtos, por mais que eles sejam muitos deles produzidos, né, para uma massa, produzidos para um consumo e tentar enxergar esses consumidores como se todos iguais, mas nas pequenas diferenças onde nós conseguimos olhar esse mercado consumidor, é possível enxergar essa relação, vamos dizer assim, né, de como olhar para esse produto com uma possibilidade dele agregar mais valor. Por isso que a gente pega duas pessoas, lá em preço a gente vai falar sobre isso. Duas pessoas, elas têm o mesmo produto na frente, pode ser o produto ou o serviço, com um preço X e elas não enxergam da mesma maneira. Porque várias coisas fazem com que a nossa concepção de valor percebido seja diferente. Alguém vai dizer, R$100 é o que baliza o preço de tal coisa. Outro vai dizer, não, para mim não é R$100, eu acho R$100 caro, ou R$100 não é. É como a gente fazer a diferenciação de serviço. Peguem o exemplo do ônibus. Eu sempre gosto de falar do ônibus, aquele ônibus da Planalto. Consegue ir daqui de Santa Maria para Porto Alegre pagando 3 preços diferentes. Eu ia fazer separados os 3. Imaginem 3 preços diferentes. Tá, mas espera aí, por que tem que ter 3 preços diferentes? Porque eles colocam diferenciais, mas é preciso que o consumidor enxergue esse diferencial para que ele vá dizer assim, não, eu vou no banco comum, não, eu vou no banco melhorzinho, intermediário, ou eu vou lá naquele que tem, né, um número X de espaço que eles chamam de leito, que é um serviço maior, que tenha conexãozinha ali para a internet, lugar para o carregador. Se ele não criar diferencial, as pessoas não vão acessar aquele ali. Vão entrar num avião e vai todo mundo ir no mesmo lugar, não vai ter porquê ou comprar, né, uma classe executiva se não tem diferencial. E isso trabalha diretamente com o que a gente pensa em relação a desejos. O Kotler fala isso. Os desejos, eles são muito mais instigados porque realmente as necessidades, elas não vão conseguir, a gente nunca vai descobrir todas as necessidades vão acontecendo, vão surgindo, como aconteceu no caso agora da pandemia. Por que surgiram novas necessidades? Por que as pessoas passaram a valorizar um serviço de entrega, um serviço que vem até a porta da tua casa? Porque a necessidade no momento era não sair, né? Era receber o produto em casa e poder ter uma qualidade naquele produto que eu estava adquirindo. Valeu, Estevam, muito bem a tua colocação. Mais alguém colabora conosco? Chegou um mate aqui, eu sei que muitos de vocês estão tomando mate. Isso aqui é satisfação da necessidade, ó. Quem mais? Quem mais quer dar um exemplo? Alguém aí trabalha diretamente com vendas e sentiu essa mudança ou com relacionamento do cliente? Deixa eu ver um pouquinho do público, como é que vocês estão hoje em dia se relacionando. Prof, eu faço... Boa noite, primeiro, não falei ainda. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Eu faço estágio, né? E daí a gente sempre um estagiário um projeto da UFCM que oferta curso de língua inglesa, né? E daí eu
trabalho na parte da administração, né, na divulgação, na venda, no recebimento, recibos e tudo, na parte administrativa. E daí a gente estava dando, os tutores estavam dando aula presencial, né, e daí chegou a pandemia, foi tudo para online. E daí a gente começou a usar o Classroom, o Zoom, as plataformas digitais que a gente poderia para dar as aulas, né? E no começo foi bem puxado, né? Porque ninguém estava acostumado a dar aula pelo Meet, né? E como são turmas de 20, 30 alunos, é muita gente para uma tela só e nisso, mas a gente conseguiu se adaptar muito bem. Os alunos também, eles gostaram, né? Porque eles não ficaram parados nesse tempo, né? E eles também conseguiram interagir pela plataforma e ocorreu tudo bem. E agora a gente está ofertando a segunda turma para E esse continua ano. tudo online. Continua tudo online. E eu posso garantir para ti, a experiência dos professores já mudou também. Já mudou. Porque eles tiveram que adaptar metodologias, né? Para nós, para vocês, a mesma coisa, vocês que estão recebendo, mas para nós a grande dificuldade é mudar a metodologia, é encontrar metodologias que possam ser substituídas, que, como a gente diz, nada substitui o presencial, porque o presencial tu está enxergando, tu está fazendo olho no olho, agora aqui eu estou conversando contigo, mas tu não abriu a câmera, eu não estou te enxergando, e eu não posso cutucar, por exemplo, a Vanessa está aparecendo aqui abaixo, eu não posso cutucar a Vanessa como se eu estivesse lá na aula que eu dizia, Vanessa, e agora, Vanessa? Eu já sei pelo olhar da Vanessa como é que ela está recebendo a minha aula. Daí eu fico pensando, né, tu está falando de curso de línguas, que tem toda a questão do entendimento, do retorno desse aluno para o entendimento aula a aula, é uma mudança grande, né? E nas tuas atividades também mudou em relação à interação com os alunos? Sim, mudou. Tanto o recebimento tudo por e-mail, antes até era documentação presencial, a grande parte, agora ficou tudo por e-mail, digitalizado, tanto o contato com a FATEC também, né, que é uma empresa terceirizada, é tudo por Gmail e tudo por e-mail também. A gente não pode mais ir lá no presencial falar com a administração da FATEC, tem que ser tudo por e-mail. E também em questão de abrir a câmera, prof, eu não abri minha câmera, que eu não tô com muitas condições de hoje abrir a câmera. Mas na próxima aula eu prometo que eu abro. Tá, jóia. Não tem problema, é o exemplo, né? É que a gente brinca assim, quando a gente está na aula, a gente vê, né? A gente tenta fazer aquela... E isso é uma das coisas que mais faz falta para a gente, porque nós gostamos de conseguir sentir a percepção. Vocês sabem, né? Vocês podem até estar quietinhos, mas a gente vê quem está prestando atenção, quem está entendendo, é um aceno. Tem gente dando palestra, né? Dessa forma, assim, para grandes públicos. Daí, imagina, eu vi aquela entrevista, vocês devem ter visto, né? Da Eva Vilma, que ela fez uma apresentação musical, foi a última dela, né, antes dela ficar doente, dela falecer. E eu fico imaginando para uma pessoa da idade dela, a adaptação que teve que ter para poder sentir o carinho do público sem ter o público presente. Então, é um outro exemplo que a gente vê a entrega, né, da satisfação, ela aconteceu da mesma maneira, né? As pessoas estavam buscando isso, né? Foram, que legal, vou assistir um negócio com a Eva Vilma, uma baita de uma atriz, mas de uma maneira completamente diferente, que não era aquela que a gente sentia antes, mas tentar buscar o retorno, né? Conseguir fazer com que essa satisfação pudesse acontecer, mas com uma metodologia, né? Com uma outra interação diferente. É exatamente isso. Ai, que bom, quero que mais gente consiga depois, na próxima aula, vão perdendo a vergonha, para abrir aqui a câmera e aparecer aqui para conversar conosco. Mais alguém quer falar alguma opinião, alguma ideia, alguma coisa que vivenciou? Boa noite, professora. Falar um pouquinho também da experiência de vendas. Eu trabalho numa empresa de produção de mudas de morango. Eu ajudei a fundar a empresa. A gente incubou em 2020 aqui na Agitec. Aí a nossa ideia era fazer dia de campo para promover o marketing. Aí em 2019 nós doamos umas 1.000 mudas para 3 produtores, né, umas 300 para cada um. E aí a nossa ideia seria divulgar dia de campo para os produtores vizinhos da comunidade local. Aí como essa pandemia não possibilitou isso,
nós começamos a investir em rede social para divulgar o nosso produto. E foi bem diferente o nosso planejamento, porque para incubar eles pedem o planejamento, o plano de negócio, tudo certinho, bem burocrático, né? E a gente planejou de um jeito e no fim estamos fazendo de outro jeito. E tivemos muito problema para abrir a empresa, a questão de documentação, foi praticamente 14 meses para legalizar toda a empresa. É muito tempo, isso é tempo, desgastante, né? é muito, muito difícil. A gente acabou entrando no mercado de vendas, que a gente pensou que, vamos entrar lá em outubro, novembro, começar a divulgar, entramos em final de março, 30 de março, que a gente começou a postar as coisas na internet. Então, entramos muito atrasado no mercado. Então, tive uma experiência diferente do planejado, mas a gente aprendeu a mexer nessas ferramentas digital, online. Agora, mês que vem, a gente quer colocar um sistema de banco de dados no nosso site para funcionar. A gente conseguiu uma bolsa com um rapaz da TI, né, ali Que legal. pela Agitec, e agora a gente quer ver se a gente consegue desenvolver um aplicativo da sequência para eles, né, para trabalhar. Aí, mais ou menos essa experiência que mudou a relação que nós queríamos ter com o produtor mais perto, mais próximo aqui da região, acabou ficando mais online, e questão de explicar como que funciona, como a produção nossa muda é um pouco diferente da já existente no mercado, aí ficou diferente de fazer a explicação, teria que ser tudo pelo WhatsApp, online, ligação, ou em mensagem, e questão de dificuldade de transmitir informação, que eu vi que teve, a gente explica de uma maneira, quando vê a pessoa fazer outra, se é presencial, tu levando e demonstrando para os produtores, É bem diferente, tu vê a reação deles, se entendeu ou se não entendeu, então tivemos essa diferença. Mas, assim, teve uma boa recepção, a gente começou a anunciar as mudas há pouco tempo, dia 30 de março, aí já finalizamos praticamente todas as nossas vendas, já foi mais, nossa ideia inicial era produzir umas 50 mil, conseguimos produzir 25 mil, e vendemos mais ou menos 23 mil e pouco, agora nesse período faltam umas 1.000, mais ou menos, para nós vender e encerrar nossas vendas agora. Que legal, Gabriel, ótima a tua experiência, obrigada pela tua contribuição aqui. Eu acho isso excelente, porque a gente tem essa proximidade com os produtores ali da Polifeira, e eles mesmos tiveram muitas mudanças que tiveram que fazer, a questão de tecnologia, de se adaptar, e não é uma coisa fácil, né, tu inserir, como tu falaste ali, um produto diferente, um produto que tem um diferencial, e tu tentar pensar em fazer um acompanhamento X e chegar na hora e fazer um acompanhamento diferente, ou até nem conseguir fazer esse acompanhamento. Que legal, eu sou assim, apaixonada por essas questões que vocês mostram aí de incubadora, do que tem esse crescimento, de empresas que são criadas por alunos, que depois vão para o mercado. Eu acho que isso realmente é o futuro, e a gente conseguir pensar na necessidade de quem está recebendo lá do outro lado, né? De quem vai ser o nosso consumidor. Parabéns! Sim. Depois manda o nome aí dessa tua empresa para começar a seguir. Vou colocar aqui, eu comentei já com a professora. Coloca aí pro pessoal, já faz a tua parte da propaganda, né? Semana passada eu tinha comentado na aula da Berenice com os colegas, agora acabei comentando novamente, né? Que joia! Eu vou colocar aqui para a senhora ter acesso ao link do Instagram, Facebook, o site. Perfeito. Agora a gente não atualizou o site, tá no site antigo, mas a gente fez, porque para fazer site tem que botar um servidor, agora tá tipo um código ainda. A gente não tem que tirar esse site antigo, e o rapaz da bolsa, da TI, da informática, ele disse que vai demorar uns 10, 15 dias para conseguir colocar todo porque a gente trocou de servidor, falou que tem uns códigos da informática que é diferente. E a questão da reunião também mudou totalmente para explicar, porque o produto nosso, a gente licenciou uma patente da universidade, então é bem diferente o jeito que é produzido. Assim. Eu acredito que aqui muitos não têm tanto contato com o plantio da agricultura, mas assim, a diferença de um produtor ver a nossa muda para muda importada é bem diferente, né? Se posso colocar, eu vou botar o link do Instagram, né? Se tiver um tempinho, dá uma olhadinha. A nossa primeira foto colocada tem a comparação das mudas importadas, que são consideradas de melhor qualidade, com a nossa, né? Então tá, obrigado pelo informação, Gabriel, em outra área da parte agrícola? Sim, eu sou agrônomo e estou fazendo mestrado aqui na universidade também. A gente vai lançar uma cultivar nova em 2023, é o nosso objetivo.
2023, 2024. O meu projeto de pesquisa está relacionado com a empresa QP Mudas, que está custeando uma parte da meu projeto de pesquisa e minha bolsa, e com o INEA, que é o equivalente à Embrapa do Uruguai. Aí a gente vai registrar e possivelmente a universidade vai poder cobrar royalties para cultivar depois de 2023, 2024, mais 15 anos para frente e cobrar royalties para o FSM, QP Mudas e INEA, que é os parceiros, né? Que legal. Esse é o nosso objetivo. Está relacionado no projeto de mestrado, essa parte de inovação, de lançar uma nova cultivar, que é o meu projeto de mestrado, de proteção e registro. Que joia. Sucesso aí. Tá, muito obrigado por colocar o linkzinho aqui no chat. Beleza. Bem, obrigado. Mais alguém, pessoal? Valeu, Gabriel. Obrigada. Mais alguém quer se manifestar? O que vocês acham? Conseguiram? Ok, Gabriel colocou ali, legal. Conseguiram, pessoal, pegar essa ideia principal? Eu peço que todos vocês, se vocês não leram ainda, eu vou deixar uma atividade, eu vou fazer uma questão relacionada com esse conteúdo que a gente discutiu hoje, para que vocês já possam, na próxima aula, já terem o conteúdo de produto, que é a nossa próxima unidade, tá? Eu combino com vocês, essa parte inicial, a gente precisa mais conversar e que vocês leiam anteriormente, mas como eu falei para vocês, pode, né, depois a gente dar alguns intervalos para que vocês fiquem fazendo algumas atividades e juntar 2 conteúdos em uma aula que nós possamos fazer essas rodadas de conversa. Gostaria, sim, que vocês sempre perguntassem, mandassem os questionamentos de vocês, se ficou alguma dúvida, se vocês não conseguiram entender, agora é bem esse início, a gente vai trabalhar com cada um dos P's separadamente, tentar entender toda essa relação do porquê os 4 P's do marketing, para depois entrar naquelas outras unidades, como comportamento consumidor, segmentação de mercado, que já tem algumas, né, definições que vocês viram ali nos slides iniciais. Então, hoje a gente conversou sobre essa parte, como nós comentamos, assim, a gente faz sem ter intervalo, eu acho que fica mais produtivo. Vamos conversando, vocês vão acompanhando. Hoje eu não quis usar os slides exatamente para instigar que a gente pudesse conversar. Podem ter aulas que eu vou passar os slides, a gente vai conversar junto com os slides, mas queria ver, assim, o que vocês acharam, se a gente pode seguir nesse caminho. Eu acho que a gente fazendo mais ou menos esse período de conversa e depois vocês tendo uma atividade, fica bem produtivo, vocês têm essa necessidade de ler o conteúdo, de encontrar a questão que está sendo colocada ali. O que vocês acham? Me mandem o retorno aqui para a gente poder ver, chegar mais ou menos para esse finalzinho aqui da aula. O que vocês acham? Podem ir se manifestando ali no chat, coloquem ali a opinião de vocês, como que tá. Pode ser, prof. Só fiquei em dúvida no prazo da atividade. É antes da semana que vem, da próxima aula? Eu sempre vou deixar de uma semana para outra. Eu sempre deixo de uma semana para outra. Então, hoje, por exemplo, eu não coloquei ainda nenhuma atividade. Queria ver como que vocês estavam na participação e na leitura. Então, se eu colocar com a data de amanhã, fica até a outra semana, no mesmo dia da semana. Por exemplo, de quinta a quinta, ou se eu colocar sempre na quarta, de quarta a quarta. Tá? Sempre dando um prazinho de uma semana, até porque alguns colegas que não puderam acompanhar, vão ver a gravação, então vão ter tempo também de pesquisar e de, né, buscar as respostas possíveis ali para o conteúdo. Também, como eu deixei na primeira aula uma entrevista ali, eu vou trabalhar com vocês com artigos, vou colocar algumas questões. É que agora é bem essa parte do início do conteúdo, ainda não tem, vocês precisam ter mais, né, conhecimento da parte inicial dos conceitos para depois
a gente começar a fazer mais atividades, mas vão ter outras atividades também, mais práticas e com ideias, e que vocês também vão poder contribuir para a aula. Dúvidas? Ficou dúvidas em relação ao conteúdo de hoje? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Deu para vocês, conseguiram entender? Conseguiram pegar a principal ideia? Sim? Sim, tá tranquilo? Podemos combinar dessa forma, então mandar atividade para vocês relacionada a essa parte do conteúdo e depois o conteúdo da próxima aula para a gente poder já discutir mais questões. Daí a gente vai entrar no primeiro P, é uma questão simplesmente, né, uma divisão didática que nós fazemos, de trabalhar cada um dos P's separadamente, mas nós vamos sempre linkar um com o outro para que vocês possam entender esse processo complexo e, ao mesmo tempo, integrado do marketing. E, à medida que vão surgindo as dúvidas de vocês, vocês podem ir mandando, ou se tiverem alguma questão que vocês não quiserem colocar aqui, podem mandar um e-mail e fazerem os questionamentos ou as contribuições de vocês. Pode ser assim? Podemos fazer, então, o nosso encerramento? Pode ser, prof. Pode ser, então, tranquilo. Ótimo, então tá. Hoje falaram um pouco, ó, na aula que vem vão ter que falar um pouquinho mais. Vou ficar perguntando mais coisa aqui. Obrigada para todos que participaram, que estão aqui, independente de terem contribuído, né, falando as suas opiniões, suas ideias, mas o nosso objetivo é que a gente consiga, né, trazer essa interação mais perto de nós, independente de estarmos fazendo as nossas aulas à distância. Vamos tentar fazer uma transformação, entregar, né, um serviço do rede um pouquinho mais próximo, e a gente vai aperfeiçoando isso a cada semana para conseguir fazer um pouquinho melhor e com mais discussão e com mais interação. Concordam? Tá joia fazer dessa maneira? Então, gente, uma boa noite, um bom descanso para vocês. Amanhã é feriado, então não tem aula, e nos encontramos na próxima semana, certo? Uma boa noite para todo mundo, bom descanso, até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Certo, prof. Boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau.